Chá de Quarentena, conhecimento ao pé do ouvido. Fala galerinha do chá, tamo aqui de volta, todo mundo de quarentena, gente em casa, sem saber quando volta a nossa vida normal. Mais do que nunca é importante relembrar aqueles cuidados, evitem sair de casa, só saiam de casa na mais absoluta necessidade. Vamos tomar cuidado com os nossos idosos, qualquer indício, qualquer sintoma de uma gripe, resfriado que seja, tente ficar isolado, evite aglomerações, ou seja, dá para ir tranquilamente num jogo do Botafogo, por exemplo, que normalmente não vai ninguém, brincadeira, mas enfim. Então a gente tá aqui para fazer vocês matarem essa saudade do nosso convívio, matar a saudade da escola. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da escola, eu aposto que vocês estão aí, não estão conseguindo trabalhar essa saudade de vocês. E como a gente tinha falado no episódio anterior, hoje a gente vai falar sobre a globalização. Como que o coronavírus se espalhou por esse mundo globalizado e quais também serão os impactos dessa crise na economia. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso chá de quarentena, e hoje vai ser um papo geográfico, hoje é geografia na veia. Meu amigo Cadu Costa, seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Também tá isolado em casa, Cadu? Isolado, Carlos. Aqui na nossa famosa geoquarentena, né? Geoquarentena, muito bom isso. Seguindo todos os procedimentos aí, né? Direitinho, pra não ser mais um antigênio nesse cenário caótico aí do Covid-19, famoso coronavírus. Pois é, rapaz, pois é. E aí a gente vive hoje, né, cara, como o coronavírus se espalhou. Começou em Wuhan, na China, quando a gente viu tava na Europa, quando a gente viu tava nos Estados Unidos, quando a gente se deu por conta, mais de 1000 casos no Brasil. A gente tá gravando isso domingo, dia 22 de março de 2020. Esse podcast provavelmente vai estar disponível pra galera ouvir, baixar a partir da próxima terça. Então até hoje a gente tem mais de 1000 casos. E o coronavírus se espalhou no mundo de uma maneira que a gente nunca viu antes. No episódio passado eu troquei uma ideia com o Walter, né? Que a gripe espanhola de 1918 teve uma propagação mundial muito mais lenta porque foi na velocidade dos navios e dos trens. Esse coronavírus se espalhou na velocidade dos aviões a jato. Então é uma velocidade muito maior, né, Cadu? Exatamente, né? E esse fenômeno, justamente essa temática, né, Carlos, aí da globalização, é justamente o fenômeno que explica essa disseminação em um prazo de tempo absurdo que foi, né? Essa disseminação aí do coronavírus. Aliás, Carlos, queria parabenizar, tá, antes da gente dar início a essa temática, essa geotemática aí com relação ao coronavírus, o último podcast seu e do Walter que foi excelente. Pô, valeu, né? cara. Valeu. Além aí da questão do contexto histórico, né, que vocês trabalharam, é interessante a gente ver, né, entender a realidade desse coronavírus, baseando-se não por ele em si, mas por outras doenças que também aconteceram, né, em outros períodos anteriores. Mas enfim, voltando, né, essa questão da globalização influencia e muito, né, porque a princípio, o que é esse fenômeno da globalização? Sim, né? sim. A gente fala globalização aqui, globalização lá, alguns cientistas até utilizam o termo nova ordem mundial, né, mas em si, de uma forma assim bem branda, bem resumida, né, a globalização está relacionada justamente a essa integração, né, essa relação social, econômica, política, principalmente econômica, né, que é até uma questão que a gente vai trabalhar mais para frente, a influência do coronavírus na Bolsa de Valores, no mercado financeiro mundial, cultural, né, em meio aos países ao redor do mundo, né, em meio ao globo terrestre. Por isso esse termo globalização. Né, se a gente for trabalhar em todo o desenvolvimento dos meios de transporte, comunicação também, mas relacionando diretamente ao coronavírus, aos meios de transporte, né, principalmente a aviação, em meio a esse deslocamento populacional em escala mundial, né, contribuiu e bastante para essa disseminação do coronavírus nessa escala de tempo que foi, né, absurda. Né, Sim, muito rápido. Todo muito esse rápido. contexto em menos de um semestre. Né? A gente teve os primeiros casos, salvo engano, em dezembro, né?
A gente está em março, então a gente tem em 4 meses uma propagação mundial e agora o último continente que ainda não tinha muitos casos era o continente africano, que já está registrando um aumento significativo e há uma preocupação mundial com a África por ser o continente mais pobre, por ser o continente com uma estrutura um pouco pior do que os outros continentes. Se a gente for pensar que na Itália, que é um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, um país historicamente central, a gente teve o caos, né? No último sábado, no último domingo, aliás, quase 800 mortes num dia, né? Então, assim, é muito complicado a gente pensar se isso chegar na África. E a gente tem hoje, né, uma velocidade de informação, né, que é com a globalização, que a gente pode pensar que a globalização ela nasce a partir do momento que os europeus vão buscar outras rotas e a partir do momento que os europeus começam a descobrir, entre aspas, é claro, porque descobrir para o mundo europeu, para o eurocentrismo, as Américas, por exemplo. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma troca de mercadorias e também de pessoas, né, que inclusive vai dar origem à miscigenação do Brasil, e isso vai contribuir muito para o start, para o embrião da globalização como a gente conhece hoje, né, Cadu? Exatamente. Se a gente for falar, né, até tem um pouquinho de história nisso aí, professor Walter aí, por favor, pode me corrigir. Essa questão aí, esse fenômeno aí da famosa expansão marítima, né, europeia, que você falou muito bem agora, a gente está falando, poxa, século XV. Sim, final do século XV, exatamente. Finalzinho, né, que durou aí basicamente até o final do século XVI, comecinho do século XVII, aí dando início a esse fenômeno da globalização, né? Naquela época, o meio de transporte em destaque eram os navios, né? As embarcações. A vela, né? Anos, lentos a beça. Isso, né? A gente tinha influência também, né? Em meio a esse período, justamente para as descobertas, né? Entre aspas, conforme a gente está falando aqui agora, principalmente da cartografia, né? Com relação à orientação, norte, sul, pontos laterais, pontos colaterais, enfim, que conseguiram favorecer justamente o início desse processo aí da globalização. Mas é muito importante, né, Carlos, a gente dar destaque justamente para esse avanço das técnicas de transporte, principalmente com a relação ao próprio avião, né, sim. em si. Eu dei uma olhadinha, estou acompanhando direto, né? Com dia quarentena, não tem muito... Tem muito o que fazer, né, cara? Estudar videogame e comer. Eu devo sair com uns 200 quilos, né? Quando voltar, eu provavelmente não passaria nem entrar na porta da sala, vou ter que dar aula no pátio, né? Porque o que a gente tá... E a ideia de se alimentar em casa, comprar em casa... Eu vou no mercado e, assim, eu confesso que moro com a minha namorada há uns 4 anos, mas até hoje eu não consegui ter maturidade para fazer compras. Eu não desenvolvi essa maturidade. Então, o que tem de besteira em casa é a tendência a gente engordar. Mas também tem um lado bom, que a gente estudar, a gente procurar novos conteúdos, a gente bater esse papo aqui. Pô, tem vários canais, National Geographic, History Channel, o YouTube tem muito conteúdo legal pra gente tratar sobre o tema, né? Documentários no próprio Netflix. Mas essa questão do avanço do transporte, por exemplo, destacando aqui mesmo em escala nacional, né? Vamos trabalhar aqui no Brasil. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação, se eu não me engano, agora de cabeça, em 2018 registrou, se eu não me engano, 60 mil decolagens, né, em um dia. Nossa. Aqui no Brasil. Quanto? 60 mil? Praticamente, 60 né? mil, logo sim. de cara, né? Sim. No caso, foram transportados aí 9,76, 10 milhões de pessoas, vamos arredondar logo, né, em voos internacionais. Então, para você ver na densidade de fluxo, a quantidade de pessoas, né, se deslocando, né, imigrando, né, sistemas aí com relação à migração, em escala mundial, né, relacionando isso ao Covid-19, deu no que deu, né, essa disseminação absurda em uma escala de tempo
rápida, né? Ridícula de rápida. E aí a gente teve o outro problema que foi a falta de um controle, né? Por mais que a gente Exato. fale que é legal a gente ter essa abertura, essa facilidade da imigração, a Europa, a União Europeia, por mais que o Reino Unido agora com o Brexit tenha saído um pouco desse contexto, mas a gente tem a União Europeia com as fronteiras abertas, a gente tem aqui na América do Sul a grande parte dos países onde você consegue viajar apenas com uma carteira de identidade, sem necessidade de passaporte, sem necessidade de visto. Isso é bom para os fluxos comerciais, para o fluxo de pessoas, para o fluxo de capitais, só que isso para o coronavírus foi péssimo, né? Foi péssimo. E destacando aí agora que você falou, Carlos, o epicentro agora, né, saindo aí, para você ver a influência da migração dentro desse contexto global, né? Sim. Província de Hmong, China. Se a gente for trabalhar as notícias atualmente, né, a gente vai ver que o epicentro é justamente aonde? Lá na Europa. Exatamente. Itália e Espanha, mais precisamente. Exatamente, né? E com destaque ali, conforme você, o próprio Walter, falaram no último podcast, Itália, né, dentro de um cenário, assim, desumano. Exatamente. Da devastação que esse vírus está fazendo. Exatamente. Agora, relacionando isso, né, às questões aí geopolíticas, né, tá tendo um fechamento de fronteiras, não só na Europa, mas ao redor do mundo todo, né, assim, bem com um cenário bem intensivo, né. A princípio, o próprio Macron, né, na França, conseguiu fechar aí, já fechou todas as fronteiras, impedindo aí tanto a imigração quanto a emigração ali dentro do território francês, né? Isso não deve estar muito longe dos outros países ali da União Europeia, muito menos aqui no Brasil, que também já colocou em prática esse cenário geopolítico do fechamento das fronteiras, né? Deveria, inclusive, já ter sido fechado. O grande problema da Itália, né, é que a Itália demorou. A gente está comparando a curva, né, de ascendente, descendente desse gráfico. A Itália demorou muito a fechar as fronteiras, a tomar medidas de isolamento. Hoje a gente aqui no Brasil, a gente já tomou algumas medidas de isolamento, por mais que ainda tem uma galera aí que tá achando que são férias, tá de sacanagem. Hoje estava vendo uma reportagem, a mulher no Guarujá foi surfar escondida e tentou fugir da polícia. Enfim. É muito complicado, né, essa situação, Carlos, porque aí envolve até a questão da educação. Sim. Infelizmente, nem todos têm a mesma opinião, nem todos têm o mesmo acesso, né, às estruturas urbanas e acabam que deixando de lado essa questão aí que é extremamente emergencial. Tô com o G1 aberto aqui para ter ideia. Jovem infectado desobedece isolamento e é posto em prisão domiciliar. Um moleque de 18 anos. Ou seja, ele estava infectado, ele sabia que podia infectar a galera, mas quis sair, quis dar um rolê aleatório na rua. A polícia teve que mandar o cidadão para casa e colocar em prisão domiciliar, galera. É sério. E assim, sério. Justamente por conta dessa migração, e aí a gente tem vários tipos de migração que contribuíram para isso. A migração normal, a nossa migração pendular do dia a dia, que no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente acaba tendo um fluxo muito grande de fora da cidade, né? E hoje o epicentro no estado do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro, Niterói também, mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro. A gente não teve nenhum caso registrado na Baixada Fluminense até hoje, dia 22 de março, né? Oi? Teve o fechamento da ponte, se eu não me engano. Tiveram bloqueios na ponte Rio-Niterói. Nossa querida Alexandra tá isolada lá em Niterói. Tá cogitando atravessar a Baía de Guanabara a nado, que a gente também não recomenda devido à poluição. Mas enfim, então a gente tem uma série de migrações, né, Cadu, que corroboraram para esse processo, que é esse contexto que a gente tem hoje. Exatamente. E assim, voltando um pouquinho lá ao contexto europeu, né, esse movimento migratório nesse cenário, nesse epicentro, nesse atual epicentro do coronavírus, né, a gente também não pode deixar de lado dois fatores, né, Carlos? O clima do continente europeu. Isso. E a população, né, a faixa etária da população europeia. Atualmente, né, segundo ano, atentos, hein? Matéria aí que a gente trabalhou. A gente está na quarta fase, né, da transição demográfica. Exato. O que é essa quarta fase da transição demográfica? Primeiro, o que é transição demográfica? Períodos, né, em que a população em escala mundial vai estar se desenvolvendo. Períodos em que a taxa de natalidade, ou seja, o crescimento da população vai estar grande, outros a taxa de mortalidade vai estar pequeno ou grande também, né? No caso, trazendo para esse contexto atual,
você mesmo sabe, a gente nessa atual quarta fase, né, vai estar com uma baixa taxa de natalidade, ou seja, poucas pessoas nascendo, e uma taxa de mortalidade estável, né, Sim. a nível assim, baixo também. E uma expectativa de vida elevada também, né? Exatamente, que no cenário europeu, próprio como você mesmo já disse, expectativa de vida elevada, ou seja, faz com que a maior parte da população europeia seja o quê? Idosa. Soma isso, Carlos, com os tipos de clima, né, lá do continente europeu. A gente tem o clima temperado, a gente tem o clima mediterrâneo, a gente tem o clima polar, que em si, né, eles três juntos, são um clima assim o quê? De temperaturas médias frias. Temperaturas frias, somadas a uma população, né, de maioria idosa, acaba que favorecendo uma disseminação bem maior do coronavírus. E a gente tem uma preocupação, escala, e a gente tem uma preocupação aqui no Brasil. Europeu. A gente tem uma preocupação aqui no Brasil que a gente está chegando no inverno, e aí a gente tem o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, o estado com a maior porcentagem de idosos relacionados à sua população, né? Você pegar a população, aquela que tem o maior número de idosos proporcionalmente é o Rio Grande do Sul, consequentemente, e junto a isso, né, coincidentemente, o sul do Brasil é a região mais fria, ou seja, a gente vai ter um tempo mais frio, onde as pessoas fecham os ambientes, um ar mais denso, mais próximo da superfície, num lugar onde você tem muito idoso. Então, a preocupação com o sul do Brasil, São Paulo também, aí a gente também soma isso à poluição, principalmente a capital de São Paulo, e a gente está saindo do verão. Se a gente estivesse entrando no verão, talvez essa disseminação não fosse tão grande, né, Cadu? Exatamente. A gente está entrando no cenário, né, dentro do movimento de transação da Terra ao redor do nosso querido Ilha do Sol, justamente no cenário perfeito para um aumento da disseminação ainda maior desse vírus, né, que coloca em risco ainda mais a população brasileira. Então, assim, a gente tem que tomar todas as precauções, seguir as regras, né, os procedimentos de quarentena, para que essa situação do coronavírus aqui em escala nacional, né, não fique pior ainda do que já está, né? Então, todo cuidado é pouco, e solidariedade eu acho que resume um pouco desse cenário, né, Carlos? A gente também não pode... Tudo bem, tá todo mundo, cada um no seu cantinho, mas toda ajuda é boa também, né? Sim. Companheirismo, cooperação entre a população nesse contexto vai fazer toda a diferença. E aí, cara, a gente tem aí, voltando a falar do mercado financeiro, né? A gente tem um mundo que está cada vez mais interligado. Um mundo que a economia... Hoje, se eu abrir aqui e jogar aqui no Google, comprar da China, estou fazendo isso nesse exato momento, comprar da China, abre o AliExpress, abre, olha só, 10 melhores sites para compras online da China e confiáveis, está aqui no Tech Tudo. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de comprar produtos que estão do outro lado do mundo, né? Exato. E aí você, além disso, você tem a produção fragmentada hoje, né? Você não tem, a boa parte dos produtos, por mais que sejam fabricados em um centro industrial, né, como o México, por exemplo, a gente pode pegar, o próprio Brasil aqui também, se a gente for pegar no contexto da América do Sul, os produtos são feitos em diferentes lugares do mundo. Fora isso, a gente tem o Brasil hoje, um país que é um país exportador, até hoje o Brasil é um país agroexportador, exporta commodities, e o nosso principal parceiro econômico é a China. Então, assim, tá tudo interligado, Cadu, não tem muito para onde fugir, né? A questão do mercado financeiro é muito interessante, né? Principalmente dentro desse sistema capitalista global referente ao consumo. A gente tem várias etnias ao redor do globo, né, diferentes países com vários hábitos diferentes, com várias religiões diferentes, com várias línguas diferentes, com vários costumes, com várias culturas diferentes em si, né? Porém, a gente não pode deixar de lado o quê? Justamente isso. Esses países, por mais que possam ser diferentes, né, dentro desses aspectos que eu citei agora há pouco, eles estão englobados justamente dentro desse cenário capitalista mundial, né? Então, isso, de certa forma, acaba que gerando um hábito do consumo em todos os países. Por mais que eu possa morar no Brasil, eu tenho, sim, por meio dos meios de comunicação em destaque a internet, adquirir e comprar um produto do outro lado do mundo, do Japão, da China, né? Sim, dentro sim. desse exemplo que você falou. Principalmente também relacionado a esse mercado flexível, né, onde um mesmo produto, partes dele, né, são produzidas em vários países diferentes, né? Isso aí é uma estratégia econômica
financeira que muitas empresas, no caso as chamadas multinacionais, como a Apple, Microsoft, ramo automobilístico aí, por exemplo, Volkswagen, Toyota, Honda, enfim, dos mais diversos setores da economia utilizam para economizar na produção daquele produto e ao mesmo tempo disseminar, divulgar mais o seu produto ao redor dos países. É isso que é a produção flexível, né? Isso acaba aqui sendo interessante até certo ponto. Sim. Né? Porque se as pessoas estão de quarentena... Como elas vão comprar, como elas vão consumir. Exatamente. Então é justamente por conta disso, né, que o mercado está parado. O mercado financeiro parou. Rapaz, e aí a gente tem a questão dos empregos, né, cara? Porque muitas empresas vão ter que começar a mandar embora. A gente tem o problema... vamos pegar no nosso caso aqui, no nosso mundinho. O pai tem um negócio qualquer, a mãe tem um salão de beleza, o pai tem uma lanchonete. Se não está entrando dinheiro, você não vai conseguir pagar as suas contas. E aí quem recebe dessas contas também não vai conseguir pagar os seus funcionários. E aí vira uma grande bola de neve, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou um pacote de quase 3 trilhões de reais para ajudar as empresas a pagar 80% do salário dos funcionários. É claro que todo mundo vai ter uma perda financeira, só que eu acho que a gente tem que deixar a economia minimamente funcionando. Quem pode fazer as compras online, quem pode principalmente comprar no mercadinho da esquina, na lanchonete do seu João, na padaria do seu Francisco e por aí vai, para a gente incentivar o pequeno e o pequeno e médio negócio, que empregam mais da metade da população brasileira, que são aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis a essa crise, porque a economia nesse momento tem que vir em segundo plano, infelizmente, né? Não adianta a gente ter uma economia funcionando se a gente vai ter uma mortalidade como da Itália, que está batendo 10% de letalidade, enquanto no mundo o coronavírus mata 2,5%. Né? Exatamente. E uma situação também, Carlos, muito interessante, é essa possível transição do dinheiro físico do dinheiro virtual. Rapaz, o famoso Bitcoin, né, que a gente conhece, mas não é só o Bitcoin, né? Exatamente, né? O que está acontecendo no epicentro inicial do Covid-19, do coronavírus, no caso da China, né, o governo, o Partido Comunista Chinês, ele já implementou, né, a não circulação de moedas físicas, do dinheiro físico, moeda mesmo física. Por quê? Segundo um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, o coronavírus ele consegue se disseminar ainda mais, consegue se espalhar ainda mais por meio de notas, né? Então, do dinheiro em si, papel. Né? Então ele fica que já é uma parada meio suja, né? Desde que eu me entendo por gente, ele lá pegou no dinheiro, não encosta a mão na boca, no olho, no nariz, vai lavar a mão. Desde pequenininho eu cresci. Pegou no dinheiro, lava a mão. Né? Então com esse coronavírus, né, essa situação iria piorar mais ainda. Então foi estabelecido, já é certo, lá na China, da não circulação de moedas físicas. Porém, como que o mercado vai ficar? Sim. Né? Daí eles estão implementando, investindo, né, intensificando ainda mais a transação pelo meio digital, né, o que favorece não só a utilização do crédito, né, moeda dentro das transações, né, de um banco para outro, compra aqui, compra dali, eu quero passar um dinheiro para um parente meu, enfim, transações dentro. Se quiser passar um para mim também, a gente está aceitando. Poxa, tá? já o felicidade reinando, sempre. Mas acaba que favorecendo também, cara, exatamente essa moeda que você falou aí no começo, Bitcoin. Né, que é a moeda mãe das criptomoedas. Para quem não sabe, né, o Bitcoin aí está recente ainda, né, poucas pessoas sabem, já provavelmente a maioria já ouviu por alto esse termo Bitcoin, mas não sabe muito e, assim, as pessoas que eu conheço, né, não levam isso muito a sério. Porém, é interessante aí pesquisar, dar uma lida, né, aproveitar essa quarentena aí para entender um pouquinho de como funciona o mercado de criptomoeda. Né? O mercado financeiro, como que ele funciona? Existe lá o filme Lobo de Wall Street, o Dinheiro Nunca Dorme, o famoso Michael Douglas, mas os filmes em si eles não explicam muito especificamente como que ele funciona. O mercado financeiro dentro da moeda física, ele funciona a partir do dólar. O dólar é que manda. Se o dólar valorizou, todo mundo está feliz. Se desvalorizou, todo mundo, né, acaba aqui sendo prejudicado também. Até porque até hoje a única moeda que a gente converte direto para o ouro, né? O famoso padrão dólar-ouro. Então, assim, a quantidade de dinheiro que você tem, é legal a gente falar nisso,
por que um país não pode simplesmente imprimir dinheiro? Né? E, Porque, lindo. porque aquele R$2 que você tem lá para comprar o pastel com Guaravita, que nem dá mais, né? Um pastel com Guaravita tá caro a beça, enfim. Nossa, R$5 no mínimo. Pô, eu levava R$1 pra escola, era salgado e Coca-Cola quando era moleque. Hoje em dia não dá mais. Mas enfim, 2,50, aquela notona de 2 lá bonita que você tem, significa uma quantidade de ouro que você tem ali. Pode ser gramas, né? E aquilo é conversível ao dólar. Então, assim, o padrão dólar-ouro, por mais que ainda seja datado lá do início do século XX, até hoje é ele que manda, é o dólar que manda nisso tudo, né? Exatamente. E alunos meus já perguntaram, né? Ah, professor, mas você está tendo uma crise, por que a Casa da Moeda não imprime mais dinheiro? Exatamente por conta disso, porque quanto maior for a quantidade de dinheiro em circulação, inflaciona menor os vai ser preços. o valor daquele dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então o importante não é a quantidade de notas de dinheiro em circulação no mercado, mas sim o valor daquela moeda. Só pra gente ter uma noção, eu entrei agora aqui por curiosidade, porque volta e meia, né? Tem que ter um plano B na vida. Sempre bom. Dinheiro é sempre bem-vindo, eu invisto na Bolsa de Valor. Fui dar uma olhada aqui agora, né, pra ver como é que tá o mercado. O dólar simplesmente tá R$5,30. Rapaz, eu não vou pra Miami esse ano, não. Esse ano não vai rolar em Miami. Então, assim, o que as pessoas têm que ter noção é o seguinte: professor, tá, beleza, bacana, o dólar tá R$5,30. Mas o que tem a ver? Tá todo mundo parado, o mercado, né, também deu um stop legal. Mas é aquela situação, mercado financeiro. Quanto mais uma moeda valoriza, meu amigo, é porque uma hora ela vai entrar em queda. E quando entrar em queda, vai levar todo mundo junto. Crise financeira mundial, né? O mercado financeiro ele funciona assim, em ciclos. Né? Os bancos mundiais eles disponibilizam uma grande circulação de dinheiro, só que aquilo que eu comentei, quanto maior for a circulação de dinheiro, menor vai ser o valor daquela moeda, com destaque para o dólar. Né? O que os bancos fazem? Eles têm que sempre sair ganhando. Então eles acabam que aumentando aquela famosa palavrinha que todo mundo ama, né? Para não falar outra coisa, os juros. Só que existe um juros que se chama empréstimo, tem outro termo agora eu não estou me lembrando, mas um tipo de empréstimo que você tem até 24 horas para pagar. Se você não pagar, dívida. E é daí que os bancos conseguem lucrar mais ainda. É o cheque especial, né? Basicamente isso. Seria o cheque especial. Né? Só que o que acontece? O mercado financeiro funciona a partir de especulação. Você não sabe quando que o banco vai ou não aumentar essa taxa de juros. Exato. Inclusive, tem uma galera aí que mente no mercado de especulação. Exatamente. A gente teve o famoso caso aqui do Eike Batista, que disse que tinha achado petróleo para dedéu, né? E montou uma petroleira, as ações foram lá em cima, ele ganhou muito dinheiro. Descobriu-se depois de um tempo que ele não tinha achado petróleo nenhum. Foi apenas para especular na Bolsa de Valores. Só que aí vem a grande pergunta, né? A gente tentar esclarecer pra galera. O que isso impacta na minha vida em ir ali na rua e comprar um pão com mortadela? Então, na verdade, se o mercado financeiro está em baixa, né? A moeda do dólar, né, dentro das projeções, numa hora vai entrar em queda, é porque todo o sistema financeiro global também vai, consequentemente, entrar em queda. Então, as pessoas não vão ter o quê? Dinheiro suficiente para poder produzir justamente esse pão que você está falando. Exatamente. E tudo começa a ficar caro, né? A gente também tem inflação, enfim. Tem isso. E inflação. E aí, né, até pra gente já caminhar, a gente já tá batendo meia hora aí de papo, senão a galera começa a dormir, é igual a sala de aula, né? Já tem uma galera que deve estar ouvindo roncando já. Você que tá dormindo, acorda, rapaz! Acorda! Enfim. Por favor. Já pra gente pensar nisso também, né? A gente tem essas questões geopolíticas. Antes da gente falar das questões geopolíticas, até uma coisa que não tá aqui, antes da gente falar das teorias da conspiração, que inclusive era o assunto que eu mais estava aguardando pra gente falar, a gente tem uma outra parada que nem tá aqui no roteiro, mas até pra gente colocar, e o pós-crise, né, cara? Como é que a gente vai se recuperar? Como é que o mundo globalizado vai se recuperar dessa crise quando ela passar? Vai ser investindo em obras de infraestrutura, como foi feito depois nos Estados Unidos, depois do crash de 1929, da queda das bolsas? Vai ser com incentivo às indústrias, incentivo do Estado às indústrias, essas mesmas indústrias que pregam o Estado mínimo, mas na primeira crise, Estado vem aqui e me socorre? Enfim, como é que a gente vai pensar esse mundo global pós-crise? Será que a gente vai ter um novo período
né, na aviação, onde essas fiscalizações, essas questões sanitárias vão ficar muito mais evidentes e as autoridades muito mais preocupadas com isso? Então, Carlos, ótima pergunta, até mesmo para a gente poder fechar, né, aí o nosso podcast de hoje. A resposta está relacionada exatamente ao mercado financeiro. Né? Muitas pessoas, conforme eu tinha dito anteriormente, não têm ciência de como funciona, de como não funciona essa questão do Bitcoin. O que vem em mente é o seguinte: poxa, muita gente fala que esse lance de criptomoeda é furada, Bitcoin não vale nada, não sei o que tal, mas o porquê que uma série de investidores de alto escalão, empresários, industriais e principalmente banqueiros, cada vez mais ao longo dos anos têm investido de forma massiva nesse tipo de moeda, ou seja, nas moedas digitais, nas criptomoedas, com destaque principalmente para a Libra, que muitas pessoas ainda não devem conhecer, mas foi uma moeda virtual, né, uma criptomoeda criada justamente, simplesmente por nada mais nada menos do que o criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Por mais que você não acredite que o Bitcoin não vale de nada, é interessante você se questionar, mas se não vale de nada, por que eles estão investindo nisso? E é exatamente essa atitude que o governo chinês está tomando, que para algumas pessoas está representando, né, essa transição da utilização de moedas físicas para as moedas virtuais, que no caso estariam baseadas aí nas criptomoedas com destaque para o Bitcoin. Isso, né, de certa forma, iria facilitar o período de recuperação dessa questão aí da pós-crise, né, uma utilização de uma nova moeda, que claro, não vai ser de uma hora para outra, vai demorar um pouco, né, mas por um outro lado também tem essa questão que você até comentou aí brevemente da teoria da conspiração, isso aí. Para muitas pessoas não é tão conspiratória assim, até porque a gente está vivendo isso, né. Se as transações vão ficar somente no mundo digital, né, o banco vai ter uma fiscalização em cima do seu dinheiro maior ainda, né? Vamos sair um pouquinho desse cenário do banco, Carlos, até mesmo na utilidade dos nossos queridinhos smartphones. Quem aqui nunca ouviu falar dos algoritmos? Sim. Como é que você pesquisa, quero comprar meia, a meia, você está tomando banho, a meia brota do chuveiro, né? Tem a galera que inclusive né? que diz que o smartphone ficou ouvindo, que às vezes tem muita gente que diz que nem digitou o negócio no smartphone, no computador, tá lá no Facebook e aparece que você quer comprar. Exatamente. Você acessa no canto no Google, da tela. Sei lá, você quer comprar um tênis, né? Fica lá vendo tênis para comprar lá no Google. Beleza. Percebam, galerinha e nossos ouvintes, isso é sério, tá, gente? Percebam, é porque às vezes passa despercebido aí no feed de notícias de vocês, tanto no Facebook, Twitter, Instagram, né? Que é a rede social que está mais em alta atualmente. Que volta e meia sempre aparece páginas sugeridas. Aí tá lá embaixo uma página que vende o quê? Tênis. Como é que o Facebook sabe? Menino Zuckerberg sabe tudo, rapaz. Isso é o famoso olho que tudo vê, né? E a gente já teve vários casos aí relatando esse sistema de espionagem por meio dos algoritmos, não de qualquer pessoa, né? Eu tô falando do famoso Edward Snowden, ex-agente da CIA. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi uma das vigiadas, inclusive, no que o Snowden denunciou, né? Exatamente. Então, assim, com essa questão aí do coronavírus, né, a utilização de moedas virtuais e a intensificação de leis a fim de não disseminar esse vírus, né, o monitoramento em cima da vida das pessoas vai acabar aumentando mais ainda, justamente pela utilização do quê? Do mundo virtual, que para as pessoas passam, né, despercebidos. Tô aqui no meu Instagram, tô aqui no meu celular, mas ele tá vendo tudo que você faz, aonde você faz, com quem você faz e quando você faz. Quem tiver... Ou seja, essa questão do coronavírus vai muito mais além do que um simples vírus. É a instalação de uma nova situação, uma nova era global. De uma nova ordem mundial. Exatamente, né? E muitas pessoas... esse cara é doido, teoria da conspiração. Tá aí. Mas a gente tá vivendo isso. E a gente tem uma outra teoria da conspiração que a galera aí tá colocando na internet, tem até deputado causando crise diplomática, é tipo, a China fez tudo isso de propósito, a gente tem que dividir as coisas aqui. A China tem responsabilidade, existe a culpa e o dolo, né? O que é o dolo? O dolo é quando você tem a intenção de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vi, a gente tá jogando bola, eu e Cadu.
o Cadu tá vindo com a bola e eu quero dar um carrinho pra quebrar o joelho dele, eu vou no joelho dele pra quebrar o carrinho, eu vou no carrinho no joelho dele pra quebrar o joelho dele, eu tive dolo, eu tive a intenção de quebrar o joelho dele. Agora, se eu fui dar um bote na bola pra tirar a bola dele e eu quebro o joelho dele, eu tenho culpa, mas eu não tive a intenção. É bom a gente dividir as coisas. A China tem culpa nisso tudo? Tem. Avisou tarde as autoridades, proibiu que alguns médicos falassem para o mundo o que estava acontecendo, demoraram a isolar o Wuhan, porque é um grande centro econômico. Aí a China tem culpa, né? Mas agora, dizer que foi um vírus feito de propósito para acabar com o mundo ocidental e agora a China reinar, aí eu já acho viagem, né? Aí acaba ficando muito romântico, né? Acaba ficando exagerado. Roteiro, né? Roteiro daquele filme hollywoodiano barato. De Hollywood, né? Script de Hollywood. Mas que esse mundo virtual tem essa influência assim, sobre o monitoramento das pessoas, de fato existe, né? Tanto que tem até aquela famosa frase desse próprio ex-agente da CIA, do Edward Snowden, né? Sob observação, agimos com menos liberdade, né? O que significa que somos efetivamente menos livres, né? Então, acaba que aquela nossa famosa liberdade, chamada privacidade, deixa de existir. Né? Só que não é só você botar aquela janela anônima lá que ninguém vai te vigiar. Você está sendo vigiada. Está sendo vigiado. Mas por que as pessoas deixam passar isso despercebido? Justamente pela cultura do medo. Meu Deus do céu, coronavírus, o que vai acontecer? Não. Ou seja, acaba que sendo instaurada uma desordem. Que o Estado, né, de determinado governo, de determinado país, vai estar tentando, né, controlar a partir de uma ordem. Mas que ordem? Uma ordem gerada por uma solução. É só você fazer isso. Só que isso acaba que atingindo justamente o quê? A privacidade. As pessoas não percebem por quê? Elas precisam sobreviver. É uma necessidade humana básica, né? A busca pela sobrevivência. Isso desde os nossos ancestrais, né? Não vai ser agora que vai mudar. Então as pessoas acabam que aderindo a essas soluções propostas pelos estados sem ao menos perceber que elas estão perdendo sua privacidade, que elas estão perdendo a sua liberdade. Então, assim, Carlos, na minha opinião, né, essa questão do coronavírus vai muito mais além de um simples vírus, que de simples não tem nada, né? Na verdade, está aí cada vez mais assolando a humanidade dentro desse cenário inicial que a gente estava falando sobre justamente a globalização. Mas é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque é a nossa liberdade que está em jogo. Exatamente. Então a gente pode estar, o coronavírus pode ser um marco, né? Daqui a uns 20 anos a gente está estudando o coronavírus, de como o coronavírus mudou a humanidade, mudou a forma de se pensar as relações de trabalho, mudou as formas da gente estudar, mudou as formas da gente comprar, enfim. Como o coronavírus ele vai mudar, vai impactar o mundo, a gente só vai saber com o decorrer dessa crise. Cadu, cara, brigadão, foi um papo muito legal, espero te receber mais vezes aqui no Chá de Quarentena. Carlos, só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade, tá? Nesse cenário eu acho que toda informação claro. E agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Muitas pessoas não sabem, mas de estar retornando aí o colégio. Você foi aluno, né, rapaz? Foi aluno, desde tem a galera aí. Jardim, e agora retornando, não como aluno, né? Mas como professor. Tentando honrar aí o nome do colégio do nosso querido professor, meu mestre, Sidney aí. Isso, exatamente. Sidney que infelizmente teve que sair do Hélio Alonso. Depois de muito tempo, Sidney que é a pessoa que todo mundo gostava. Também fica meu abraço aí pro Sidney, que segue aí na luta pela educação, aí, principalmente na educação pública. Cadu, brigadão, cara. Tamo junto. Tamo junto. Grande abraço. Valeu, galera. Esse foi mais um chá de quarentena. Muito conteúdo para você, conteúdo ao pé do ouvido. E a gente volta no próximo episódio. E aí a gente vai sempre tentando rodar com as disciplinas, tentando trazer mais conteúdo para você. Fique em casa, pelo amor de Santo Cristo. Não saiam, não inventem de sair. Álcool gel para tudo quanto é lado. Não tem álcool gel, lava a mão, né? E aí, todo mundo que viu o Castelo Rá-Tim-Bum, né? O meu amigo Cadu aprendeu a lavar a mão. Exatamente. Todo mundo, e se você não viu, se você não sabe do que eu tô falando, você vai ouvir agora, no encerramento, a música do Castelo Rá-Tim-Bum, que ensinava as crianças a lavarem as mãos. Eu lavo a mão hoje por causa do Castelo Rá-Tim-Bum. Clássica. Vamos lá. É isso aí. Valeu, Cadu. Obrigadão, cara. Abraço, tamo junto. Valeu, galera. Tchau. Lava uma mão, lava outra, mão lava uma, lava outra, mão lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria.
bactéria manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água